Nós estamos falando da reflexão de Lucas capítulo 19. É isso mesmo. Nós estamos falando de Lucas capítulo 19, da entrada de Jesus Cristo no templo. E essa entrada de Jesus no templo, ela é muito interessante. Por que que essa entrada é interessante? Porque quando ele entra no templo, já te falei da história da Casa Velha, já te contei essa historinha, e agora eu quero pegar os pontos da entrada do Senhor Jesus Cristo, né, no templo. Quando ele entra nesse templo, ele encontra os cambistas lá. Em algumas traduções está o ladrão. E aí, quando Jesus entra lá no templo, Jesus vai fazer algumas coisas que você não encontra em outros momentos ele fazendo isso. Ele coloca os cambistas, os ladrões para correr, e aí ele vira a mesa e ele vira a cadeira. Então, a primeira coisa, o templo vai falar da nossa vida é uma casa. Hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Quando Jesus chegou, por exemplo, na minha vida, ele encontrou o ladrão, porque a função do ladrão é senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Então tem que botar o ladrão para correr, expulsar o ladrão. E o tempo de jogar o ladrão para fora chegou. Mas o ladrão só pode sair quando alguém maior, mais poderoso, chega. E Jesus é essa autoridade, que quando ele chega, o ladrão vai. E o ladrão vai com tudo aquilo que ele faz. Droga, prostituição, tristeza, angústia, depressão. Sai o ladrão e sai as coisas ruins que o ladrão faz de destruição. De roubo, ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele rouba o sorriso. Ele vai roubando essas coisas. Então Jesus, na sua entrada, primeiro, coloca o ladrão para correr. Segundo, ele vira a mesa. Essa virada de mesa, a mesa vai falar sobre muitas coisas boas. Vai falar de festa, vai falar de comunhão, vai falar de alimentação, vai falar de muita coisa boa. Então ele vai virar a mesa e vai virar a cadeira. A virada de cadeira é que quem está ocupando o lugar que não deve, ele vai tirar e vai colocar quem deve. Vai falar de ocupação, lugar de destaque, lugar de honra. Então, nessa virada de mesa, nessa virada de cadeira, Jesus vai colocar no lugar o que está fora de lugar. Mas para Jesus fazer isso, colocar no lugar, há uma passagem em Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Você está ouvindo a voz de Deus hoje? Você deixa ele entrar para ele arrumar, para ele colocar ordem nessa bagunça? Eu não sei como está a sua vida emocional, sentimental, o seu psique. Eu não sei como está o seu casamento, a sua vida familiar. Mas para ele colocar ordem nisso, deixa ele entrar. Jesus está batendo na porta da sua casa, falando o seu nome, dizendo: sou eu, Jesus, deixa eu entrar. Se você deixar ele entrar, a primeira coisa que ele vai fazer, botar o ladrão para correr. Depois, virar a mesa. Depois, virar a cadeira e colocar as coisas em ordem. Que hoje você possa refletir nessa palavra, aceitar Jesus como seu Salvador, deixar Jesus entrar no meio dessa tempestade, desse vendaval, desse problema, dessa confusão, desse barulho, e deixar Jesus colocar as coisas em ordem. Se ele se manter do lado de fora, ele não tem como resolver. Só tem um jeito de Jesus resolver. Convida ele para entrar. Fala: Jesus, entra. Chama Jesus para entrar. E ele vai colocar o ladrão para correr, que é o responsável por toda essa confusão, que é o diabo, e vai colocar as coisas em ordem. Pense nisso, beijo no coração e a paz do Senhor.